Bom dia, eu sou a Beatriz e junto com o Gabriel e Nicole nós vamos falar um pouco hoje sobre as telas para o reparo de hérnias de parede abdominal e suas indicações e complicações. Bom, gente, o interesse sobre as hérnias é muito antigo, sendo que as primeiras referências que a gente tem sobre o assunto são lá do Egito, por volta de 1536 a.C. Porém, o implemento das telas só começou no início da década de 70, com Liechtenstein e a tela de polipropileno. Atualmente, as cirurgias de reparo de hérnia são um dos procedimentos mais realizados do Brasil, com uma média de 280 mil cirurgias por ano. Para a gente entender um pouquinho sobre o assunto, vamos revisar um pouco sobre a anatomia da parede abdominal. Ela serve como uma cobertura que protege os órgãos internos, é limitada superiormente pelo processo tifoide e as margens costais, posteriormente pela coluna e inferiormente pelos ossos pélvicos e o ligamento inguinal. Além disso, ela é formada por pele, fáscia superficial, músculos e suas respectivas fáscias e o peritônio. Os músculos anteriores verticais são esses entre a linha alba e são os reto-abdominais e os piramidais. Os músculos laterais, que são os oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen, são responsáveis por parte do sistema tensional da parede abdominal, que, através de sua força, aumentam a pressão intraabdominal, importante quando a gente fala sobre hérnia. A anatomia da região inguinal também é importante para a gente entender a formação de hérnia nesse local. Os canais inguinais servem como um conduto que permite a passagem das gônadas masculinas de sua origem intraabdominal até o saco escrotal, e quando a gente cresce, serve como um canal para o ligamento redondo do útero nas mulheres e o cordão espermático nos homens. Cada canal inguinal origina-se superolateralmente ao anel inguinal profundo e termina no anel inguinal superficial. São esses os pontos de fraqueza que levam à predisposição às hérnias. Mas o que são hérnias exatamente? Hérnias são protusões anormais de um órgão ou tecido por defeitos em suas paredes circundantes. E podem ser reconhecidas pelo abaulamento da região, percebido com ou sem a manobra de Valsalva, que é aquela que a gente sopra a mão para aumentar a pressão intraabdominal. Elas estão relacionadas com dores que pioram com o esforço físico, sendo que seus sintomas podem surgir e desaparecer espontaneamente. Como complicação, elas podem fazer necrose de tecido devido a um possível aprisionamento. Quando for causada por uma alça abdominal, a pessoa também pode ter náuseas e vômitos. As hérnias podem ser classificadas de acordo com o local em que se encontram, como epigástricas, inguinais, umbilicais, de acordo com a etiologia, se elas são congênitas, adquiridas ou pós-operatórias, conforme a redutibilidade, sendo redutíveis, encarceradas ou estranguladas, de acordo com a sua evolução, se são simples ou complicadas, e conforme seu conteúdo, se é intestino, bexiga, gordura. A cirurgia de reparo de hérnias abdominais pode ser eletiva ou de emergência. Quando o paciente for assintomático, você deve individualizar e pensar sobre as comorbidades e riscos desse paciente passar por um procedimento desses. Lembrando que mesmo assintomático agora, ele tem um risco maior de se tornar sintomático no futuro. Mas se a hérnia é sintomática, aí é outra história. Se o paciente tiver uma expectativa de vida maior que 2 anos e não ter contraindicação para anestesia, você deve operar todo mundo. Uma emergência nem se fala. Você deve fazer a operação o mais rápido possível, visando procedimentos mais simples e com menor taxa de complicação. A preparação pré-operatória deve se concentrar na reabilitação. Fatores de risco como tabagismo, diabetes, obesidade, uso de esteroides, HIV e outras imunossupressões devem ser abordados antes da cirurgia letiva, a fim de otimizar os resultados após o reparo da hérnia. A tricotomia não é necessária, mas quando realizada deve ser feita imediatamente antes do início da cirurgia, usando uma máquina de corte. O paciente também deve ter toda a sua bexiga esvaziada, seja espontaneamente ou por catéter de alívio. Isso diminui a dificuldade técnica no reparo totalmente extraperitoneal. Sobre a anestesia. A mais preferível é a local, por ter menos índices de complicações imediatas. Porém, se o paciente for obeso mórbido ou já fez outra cirurgia pelo mesmo acesso anterior, a anestesia preconizada é a geral. Pode-se usar também as de bloqueio, que são as peridurais e a RAC,
mas elas fazem mais retenção urinária. Não há como estabelecer a indicação de uso de antibióticos profiláticos, tanto pela cirurgia laparoscópica quanto o procedimento aberto. Entretanto, em casos de pacientes de alto risco, deve-se usar cefalosporina de primeira geração. O padrão ainda é o reparo aberto e ele é feito através de uma pequena incisão. A hérnia é recolocada para dentro da parede abdominal e o orifício pode ou não ser fechado com uma tela. As incisões paramedianas e transversais estão associadas a uma menor taxa de hérnias incisionais, e há evidências de que se use uma sutura de monofilamento lentamente absorvível ou não absorvível, de preferência um 2,0 em uma agulha pequena. Depois que a cirurgia é feita, o paciente geralmente recebe alta no dia seguinte ou às vezes até mesmo no mesmo dia. A recomendação é que o paciente retorne às suas atividades diárias assim que se sentir apto, ou seja, sem dor ou desconforto. Porém, ele deve evitar atividades que envolvam pesos excessivos por pelo menos 4 a 6 semanas. A escolha de qual tipo de malha se deve usar depende da abordagem, posição da tela e os riscos que ela gera. O objetivo é que a malha promova a cicatrização e fortaleça o reparo, enquanto reduz a sepse, placas espessas de granulação e dor crônica. O pensamento atual é que nem a resistência à tração, nem o peso da malha são determinantes importantes para um bom resultado, mas sim um tamanho de poro adequado, de 1 a 4 milímetros, juntamente com uma malha de pressão de ruptura adequada. Essas são as características que realmente oferecem o equilíbrio mais crítico entre bom crescimento do tecido e proteção contra a falha de malha central. Outro fator importante a ser pensado na decisão sobre posicionamento e sobreposição da malha é o encolhimento. Cada malha tem uma capacidade diferente de retração e cada malha se comporta de maneira diferente em diferentes pacientes após o implante. Para compensar, recomenda-se calcular o encolhimento de aproximadamente 1/3 de cada malha. É importante notar que essa sobreposição deve ser calculada pelo tamanho do defeito antes do fechamento e não após a aproximação facial ter sido realizada. As hérnias ventrais são definidas como um defeito na face da parede anterior abdominal, com ou sem protuberância. O uso de telas é recomendado para todas as hérnias ventrais primárias maiores que 2 cm ou menores que 2 cm, mas com fatores de riscos para reincidência, sendo eles obesidade, hérnia concomitante, hérnia recorrente, diástase concomitante ou doença aneurismática. As aderências após o reparo da hérnia ventral são um fenômeno comum e não existe técnica nem dispositivo que impeça completamente a formação delas. O risco de aderências é bastante reduzido quando se permanece fora da cavidade peritoneal, apesar de não ser erradicado completamente. Já o contato direto dos órgãos viscerais com o polipropileno e o poliéster é seguido por vários graus de aderência à tela, o que, por sua vez, pode levar ao maior risco de ressecção intestinal em casos de operações de revisão. O risco de formação de aderência foi amplamente melhorado pela introdução de malhas revestidas ou malhas como o politetrafluoretileno expandido e o fluoreto de polivinilideno. Embora não exista superioridade comprovada de um dispositivo ou barreira em relação ao outro, barreiras com perfis de absorção de longo prazo ou com um pequeno tamanho de poro impenetrável causam encapsulamento e prevenção do crescimento tecidual. O uso de malhas de polipropileno não revestidas e malhas de poliéster não é recomendado para malha de revestimento intraperitoneal laparoscópica. Recomenda-se, nesse caso, as malhas compostas e as malhas de politetrafluoretileno. Os reparos extraperitoneais não complicados devem ser realizados com malha de polipropileno ou poliéster de poros grandes simples. Já os reparos de malha intraperitoneal devem ser realizados com uma malha de barreira composta ou malha de antiaderência revestida com fio. O uso de tela de polipropileno em feridas contaminadas acarreta um alto risco de complicações sépticas e deve ser evitado. Por último, não há evidências para apoiar o uso rotineiro de malhas biológicas. Um tipo de hérnia ventral são as hérnias epigástricas, e elas ocorrem na linha média do abdômen, acima do umbigo. São mais comuns em homens e estão diretamente ligadas à falha na linha alba.
O reparo, em geral, consiste em excisão de tecido pré-peritoneal encarcerado e fechamento simples do defeito facial, então raramente são utilizadas malhas. Elas só são uma opção para hérnias de grande tamanho ou caso contenham um aumento ou outra víscera intraabdominal. Já as hérnias umbilicais, que também são um tipo de hérnia ventral, estão relacionadas com uma zona de fraqueza na parede abdominal na área do umbigo. São bastante comuns em crianças e há uma forte predisposição dessas hérnias em descendentes africanos. Na maioria dos casos, se fecham espontaneamente por volta dos 2 anos de idade, mas aquelas que persistirem até os 5 anos são reparadas cirurgicamente. Quando surgem em adultos, é mais comum em mulheres e pacientes com condições que resultam em pressão intraabdominal aumentada, como obesidade, ascite, distensão abdominal e gravidez. As hérnias umbilicais incomumente estrangulam, por isso, se elas forem assintomáticas e detectáveis apenas no exame, não necessitam de reparo. Porém, caso necessitem de cirurgia, defeitos pequenos não são fechados com o uso de tela. Para sacos herniários maiores que 3 cm, usa-se uma prótese de malha que inclui um suporte de transposição do defeito, colocação de um calço pré-peritoneal de malha reforçado com reparo de sutura ou colocando-se laparoscopicamente. Localizadas na região da virilha, são as mais comuns entre as hérnias e acometem homens na segunda e terceira década de vida. Isso é devido a motivos laborais, ou seja, trabalhos que exijam mais força física, e a persistência mais frequente do conduto peritônio vaginal. O uso de telas para reparo de hérnias inguinocrurais em adultos é recomendada pelo fato dela diminuir a recorrência. As indicações para seu uso são cirurgias endoscópicas, cirurgias de hérnia encarcerada ou estrangulada com ferida considerada limpa e em casos de hérnias reincidivas. Já como contraindicação para o uso estão os casos de hérnia com contaminação de campo operatório. O tipo de tela pode ter impacto sobre o resultado das cirurgias de correção. Por isso, telas planas de polímero monofilamentar com gramatura entre 30 e 140 gramas por metros quadrados e com poro maior que 1 milímetro são as mais recomendadas. As cirurgias endoscópicas, por sua vez, estão associadas a menor dor pós-operatória e as telas utilizadas para a reparação de hérnias inguinocrurais devem ter no mínimo 15 por 10 cm de tamanho e não possuir nenhuma fenda. As hérnias incisionais ocorrem devido à tensão excessiva e cicatrização inadequada de um procedimento prévio, que geralmente está associado a uma infecção no local cirúrgico. Dentre os fatores de risco para o surgimento dessa hérnia estão obesidade, diabetes mellitus, idade avançada, condições que aumentem a pressão intraabdominal, doença pulmonar crônica, medicamentos como corticosteroides e agentes quimioterápicos. A técnica cirúrgica e a infecção da ferida são consideradas as causas evitáveis mais importantes de uma hérnia incisional. Segundo Sabinson, o reparo sem uso de tela pode ser feito quando o defeito é menor que 2 cm de diâmetro e exista tecido circundante viável. Defeitos grandes têm maior taxa de recidiva, por isso deve-se usar prótese. Porém, outras fontes afirmam que todas as hérnias incisionais devem ser reparadas com o uso de tela. Como a Nicole já disse, o uso efetivo das telas surgiu na década de 70, com Liechtenstein, e a tela de polipropileno, que até hoje é a tela mais usada. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda não temos a malha ideal, que ela deve ser segura, quimicamente inerte, resistente a estresse mecânico enquanto mantendo a complacência, esterilizável, não carcinogênica, hipoalergênica, minimamente inflamatória, integrativa e resistente a aderências. E para alcançar esse objetivo, as propriedades mais importantes das telas são o material, a força têncil, a porosidade, o que acaba por determinar fatores como o peso da tela e sua biocompatibilidade. Quando falamos em material, elas são agrupadas em 3 nichos. As sintéticas, que podem ser absorvíveis, como o Vicryl, as não absorvíveis, como a Prolene, e ainda temos as que podem ser compostas. Uma face absorvível e a outra não, como a Dual Mesh, ou mesmo ser uma mistura de materiais como o Paretex. Também temos as biológicas, que são feitas de cheno ou halo-enxertos. Dentre as telas sintéticas de material absorvível, as mais usadas são as de ácido
poliglicóico e de poligalactina. Elas provocam uma reação de corpo estranho que promove a atividade de fibroblastos. Após a absorção, o material proteico é substituído por um tecido conjuntivo rico em colágeno. A vantagem desse tipo de material consiste em eles serem menos propensos a serem infectados do que materiais não absorvíveis e são menos prejudiciais às vísceras. Porém, por serem absorvíveis, têm menor força têncil que as não absorvíveis. Já as telas não absorvíveis mais usadas são as células de polipropileno e de politetrafluoretileno expandido. As de polipropileno podem ser multi, bi ou monofilamentais e propiciam adequado aporte de células inflamatórias e fibrose, sendo úteis na manutenção da resistência têncil do tecido, porém têm elevado risco de formação de aderências quando em contato com as vísceras. Já as telas de politetrafluoretileno são flexíveis e microporosas. Por serem microporosas, elas não permitem a passagem de macrófagos, o que pode predispor a infecções. Elas desencadeiam mínima resposta inflamatória e, consequentemente, menor quantidade de aderência às vísceras intestinais. Malhas cirúrgicas sintéticas não absorvíveis não são recomendadas para uso intraperitoneal em cirurgia de hérnia, devido ao alto grau de formação de aderências com risco de obstrução intestinal. As telas compostas, elas têm mais de um material em sua composição. Por exemplo, a tela dual mesh tem a face inferior macroporosa que fica em contato direto com a musculatura, induzindo reação inflamatória capaz de manter a força têncil dos tecidos e evitar a recidiva de hérnia. E a outra face, microporosa, fica em contato direto com as vísceras e tem o objetivo de evitar a formação de aderências. A tela Parietex é composta de poliéster e uma camada de colágeno absorvível. E a Vipro, ela é uma tela de polipropileno com poligalactina. E essas duas últimas são para uso intraperitoneal. As malhas biológicas são feitas de colágeno acelular retirado da submucosa intestinal ou derme de porco ou boi, ou são feitos de matriz de tecido acelular, derivados de seres humanos, retirado da derme de cadáveres. São alternativas caras e geralmente usadas quando há infecção ativa ou contaminação significativa. Independente do material da tela, é o tamanho do poro que determina a resposta inflamatória e fibrótica. Poros muito pequenos impedem a infiltração de macrófagos, fibroblastos, vasos sanguíneos e colágeno. Além disso, esse processo leva a maior encapsulamento da tela, o que leva à formação de uma placa firme, a qual reduz a flexibilidade da parede abdominal. Levando isso em conta, os poros devem ter mais de 75 nanômetros para que haja um bom processo cicatricial. A gramatura, também chamada de peso molecular, depende do peso do polímero e do material empregado em sua confecção. Assim, as células são classificadas em ultraleve, leve, média e pesada. As células de baixo peso molecular são geralmente macroporosas, apresentam melhor biocompatibilidade por terem os poros maiores e menor quantidade de material exógeno, mas elas possuem pouca força. Elas são muito elásticas e isso predispõe a reincidivas das hérnias. As malhas de média gramatura possuem as características mais próximas do ideal e, portanto, são as mais usadas. As telas mais pesadas podem ter pouca elasticidade, são microporosas e podem restringir a distensão da parede abdominal, além de predispor a infecções. Sobre a força da tela, além do material, está relacionado o tipo de filamento e também o tipo de confecção empregado, se é entrelaçado ou tricotado. As telas tricotadas possuem poros maiores e são mais flexíveis e se estendem em qualquer direção. As telas entrelaçadas são mais fortes e se estendem na direção oblíqua de seus fios. No homem, a elasticidade da parede abdominal a 32 N por centímetro é de 38%. As malhas leves têm uma elasticidade de 20 a 35%. A metade desta força, 16 N. E as malhas pesadas têm apenas metade dessa elasticidade e por isso podem restringir a distensão abdominal. A primeira classificação dos tipos de telas é de Amide em 1997 e se baseia no tamanho dos poros
no tipo de tecido e também são subclassificadas por gramatura, como podemos ver na imagem ao lado. Em 2012, Coda e outros autores classificaram as células em dois aspectos: pela gramatura e pelo tipo de biomaterial. Ainda em 2012, Klinge e Klosterhausen publicaram uma nova classificação, separando as próteses em 6 classes que levam em consideração a porosidade, a resposta inflamatória gerada no organismo e o material. Posicionamento e fixação. A evolução da medicina e os vários tipos existentes de hérnias abdominais contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas de correção cirúrgica. Algumas foram abandonadas e outras aperfeiçoadas e mantidas, sendo utilizadas até hoje. Os médicos do passado perceberam que a tensão no reparo era a principal causa de recidiva das hérnias. Sabendo disso, começaram a utilizar malhas sintéticas para sobrepor o defeito abdominal, deixando de lado os antigos reparos que causavam alta tração. Esse princípio de hernioplastia sem tensão foi amplamente difundido por Liechtenstein, e a partir dessa técnica outras vieram, como o reparo em tampão e remendo e a técnica de sanduíche. Falando um pouco mais sobre Liechtenstein e sua técnica, ao invés de fazer várias suturas nas estruturas anatômicas, todo o assoalho inguinal é reforçado com a inserção de uma tela. A prótese fica posicionada entre o assoalho inguinal e a aponeurose do músculo oblíquo externo. Ela vai se estender até além dos limites do triângulo de Hasselbalch, com o objetivo de promover uma boa sobreposição entre a tela e o tecido. Para fixar a prótese, a parte medial da malha é suturada no tecido aponeurótico que reveste o osso púbico. A margem inferolateral da malha é suturada ao trato iliopúbico. Caso haja um aumento da pressão intraabdominal, a contração do músculo oblíquo interno aplica uma contrapressão na tela. Dessa forma, é utilizada a favor do próprio reparo. Essa técnica traz ótimos resultados. É fácil de aprender, é fácil de reproduzir e pode ser feita com anestesia local. Por isso, é considerada o padrão ouro das técnicas abertas. Já a técnica de tampão e remendo, do inglês plug and patch, é uma modificação do reparo original de Liechtenstein. O tampão é feito de malha de polipropileno e tem o formato de cone. Esse cone é inserido no anel inguinal interno, se armando como um guarda-chuva de ponta-cabeça, ocluindo a hérnia. O cone é suturado aos tecidos circundantes e fixado por um remendo de cobertura adicional de malha. A técnica de sanduíche é também chamada de Prolen Hernia System e envolve um dispositivo de dupla camada com 3 componentes de polipropileno, um remendo circular e posterior, um conector que funciona como tampão e um remendo de enxerto sobre o assoalho. Não é necessário o uso de suturas de fixação, mas a maioria dos cirurgiões optam por usar. Ainda temos a reparação laparoscópica, que é uma alternativa minimamente invasiva, na qual 3 pequenos orifícios são realizados na parede abdominal anterior, para a inspeção da região inguinal posteriormente. As técnicas laparoscópicas mais comuns para a correção de hérnia inguinal são a reparação pré-peritoneal transabdominal e a totalmente extraperitoneal. As duas técnicas geralmente atingem resultados similares,
tendo como principal diferença a sequência de acesso para ganho de espaço pré-peritoneal. Porém, o uso da técnica laparoscópica está associado a um maior número de complicações, quando comparado com as cirurgias abertas. Essas complicações são geralmente associadas a uma lenta curva de aprendizagem e à falta de treinamento intensivo e adequado da técnica. Além disso, a laparoscopia requer a administração de anestesia geral, o que está relacionado com o maior índice de pacientes apresentando sintomas como náuseas, vertigem, sonolência, vômito e cefaleia pós-operatória. Falando um pouco sobre hérnia ventral, podemos destacar duas formas de correção que envolvem prótese. A técnica de enxerto consiste em fechar o defeito primário da fáscia e colocar uma malha de polipropileno sobre a fáscia anterior, ou seja, fora da cavidade abdominal. Essa técnica não é de preferência, pois possui uma alta taxa de recidiva, além de aumentar o risco de complicações pós-cirúrgicas, que vão ser discutidas mais para frente. Reeves e Stoppa foram dois cirurgiões que popularizaram outra técnica, na qual um grande pedaço de malha é colocado no espaço retromuscular, no alto da bainha posterior do reto ou do peritônio. Esse espaço deve ser bem dissecado, nos dois lados da linha alba, algo em torno de 10 cm além do defeito. A malha vai se estender entre 5 ou 6 cm além das margens superior e inferior do defeito. Não é necessário sutura, devido à pressão intraabdominal. Bom, quando a gente fala de cirurgia, existem várias possíveis complicações, seja pelas condições gerais do paciente, pelo uso da anestesia, ou até mesmo pelo próprio reparo, seja ele aberto ou laparoscópico. As complicações devido ao reparo variam de acordo com o local da hérnia. Infecção do sítio cirúrgico, lesão de nervos, orquite isquêmica e recidiva da hérnia são algumas das principais complicações da cirurgia de correção das hérnias inguinais. Por se tratar de uma cirurgia limpa, o risco de infecção é baixo, cerca de 1 a 2% em reparos abertos. Isso dispensa a necessidade de profilaxia. O risco aumenta em algumas determinadas situações, tais como quando a técnica operatória não é aplicada corretamente, quando a preparação antisséptica não for adequada, se não for feita a remoção devida dos pelos, ou então se o paciente já tiver uma infecção crônica prévia. Nesse caso, a infecção deve ser tratada antes da cirurgia, se esta for eletiva. Pacientes com doenças prévias significativas têm maior risco de infecção e, por isso, devem receber de 1 a 2 gramas de cefazolina intravenoso 30 a 60 minutos antes da incisão. A lesão de nervos é infrequente, mas pode ocorrer em consequência da tração, da eletrocauterização, transecção e aprisionamento. Nas cirurgias abertas, os nervos mais comumente lesados são o ilho inguinal e o ilho hipogástrico. Nas laparoscópicas, os mais frequentemente lesados são os nervos cutâneo femoral lateral e gênito femoral. Neuralgias transitórias podem acontecer e geralmente são autolimitadas. A orquite isquêmica pode ocorrer devido à trombose das pequenas veias do plexo pampiliforme, dentro do cordão espermático. Os testículos se tornam entumecidos e sensíveis por volta do 5º dia após a cirurgia. Esse quadro pode se estender por até 12 semanas e pode resultar em atrofia testicular. A lesão dos ductos deferentes
Também é incomum, mas quando ocorre, costuma ser nas hérnias inguinais, por deslizamento. Quando não se reconhece a presença da víscera intraabdominal no saco herniário. E a recidiva da hérnia varia de acordo com a técnica escolhida e a experiência do cirurgião. Acontece em cerca de 1 a 3% dos pacientes se eles forem acompanhados em 10 anos. Podem ocorrer devido a um erro na colocação ou na medida da malha. Também pode ocorrer pela falha em fechar o anel inguinal interno, por uma pressão intraabdominal cronicamente elevada, entre outros motivos. É mais comum de acontecer em hérnias diretas e, em geral, envolvem o assoalho do canal inguinal próximo ao tubérculo púbico, local de maior tensão. Caso ocorra, será necessário o uso de uma malha para reparo e uma abordagem diferente, evitando dissecção através da antiga cicatriz. Outra complicação importante é a dor pós-operatória, que pode persistir por várias semanas, afetando a melhora do estado de saúde do paciente e adiando o seu retorno às atividades cotidianas. Várias revisões sistemáticas publicadas entre 2001 e 2008 concluíram que a correção da hérnia inguinal por videolaparoscopia está associada com menos dor aguda e crônica, menos dormência e um retorno mais rápido às atividades habituais. Em muitos casos, essa dor pode perdurar por mais de 3 meses, caracterizando-se como dor crônica, que afeta a qualidade de vida dos pacientes. Existem 2 tipos de dor crônica pós-operatória: a nociceptiva e a somática, que ocorre na inserção ligamentares do tubérculo púbico devido Existem 2 tipos de dor crônica pós-operatória: a nociceptiva ou somática, que ocorre nas inserções ligamentares do tubérculo púbico devido à inflamação pelo trauma cirúrgico, e a dor neuropática ou neurálgica, que ocorre devido à lesão dos nervos ilioinguinal, iliohipogástrico e gênito-femoral, ou do seu envolvimento no tecido cicatrial, ou também na formação de um neuroma. A dor crônica afeta aproximadamente 10% dos pacientes, sendo a dor neuropática a mais frequente. Já as complicações mais comuns do reparo de hérnias ventrais são as infecções da malha e a formação dos seromas, além da enterotomia. Não é comum a malha infectar, mas quando acontece, a prótese deve ser removida e a recidiva da hérnia é inevitável. Então, isso se torna desastroso, não só pelas complicações diretas da infecção, mas pelo fato de que isso poderia ter sido evitado caso fosse fechada sob tensão. Para quem não sabe, o seroma é o acúmulo de líquido em qualquer Para quem não sabe, o seroma é o acúmulo de líquido embaixo da pele, que pode ocorrer em qualquer cirurgia, devido ao extravasamento de plasma ou linfa, surgindo geralmente nas primeiras semanas após a cirurgia. Não é comum sinais de inflamação ou dor no seroma. Na operação aberta, drenos são colocados para preencher o espaço morto causado pela hérnia. Os seromas podem se formar após a retirada desses drenos. Já nas cirurgias laparoscópicas, o saco herniário não é ressecado, resultando numa cavidade de seroma, que futuramente se incorporará ao saco herniário, desaparecendo. Por isso, é importante discutir com o paciente no pré-operatório sobre a expectativa de um seroma temporário. A aspiração pode ser feita nos seromas sintomáticos e nos persistentes, por mais de 8 semanas.
A enterectomia pode ocorrer durante a lise de aderências. As consequências vão variar de acordo com o segmento intestinal lesado e a quantidade de conteúdo intestinal derramado. Se houver grande contaminação, o uso de malha está contraindicado.